Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou responder uma questão sobre pensão alimentícia que me foi enviada por uma jovem de nome Luciana. A Luciana me pergunta: Bom dia, doutor. Parabéns pela forma clara e objetiva de abordar os temas. Obrigado, Luciana. Doutor, o que fazer se o genitor foi citado na ação de alimentos e não apresentou contestação? Luciana, depende de que lado você está aí da ação, né? Acho que não ficou bem claro aqui se você está perguntando interesse próprio, né? Do lado da mulher, você entrou com uma ação de alimentos, o réu foi citado e não se defendeu, ou se você é a atual companheira, namorada, irmã, mãe de um homem que foi citado e não se defendeu. Aliás, esse é sempre um problema, né? Muitos homens ficam tão nervosos, ficam tão transtornados quando são citados numa ação judicial, principalmente uma ação onde se pede alimentos, que ficam paralisados, não fazem absolutamente nada, mas é o que é típico de nós homens, né? Não procura ajuda, não procura um advogado, não procura defensoria pública, acha que tudo vai dar certo, que magicamente as coisas vão se resolver. Esse é um problema grave que muitos homens possuem, né? De não reagir, não se defender, não procurar uma orientação jurídica. Então eu não sei, aqui não ficou claro para mim, viu, Luciana, se você, como eu disse, está interessado em saber a resposta porque no seu processo o homem foi citado e não contestou, o que acontece agora, ou se você, como eu disse, tem aí um filho, um irmão, um namorado, um companheiro que agiu dessa forma. E as soluções são bem diferentes, né? No caso, por exemplo, que se a ação é sua, né? Você entrou com uma ação de alimentos, o pai do seu filho foi citado e não compareceu, não foi na audiência de conciliação, não apresentou contestação, ou seja, não impugnou seu pedido, para você as notícias são ótimas. Quando o homem fica revel, quando o homem não impugna, quando o homem não se defende, há uma presunção, né? A justiça presume que ele concorda com aquele pedido inicial. Então, por exemplo, se você pediu lá como pensão alimentícia um salário mínimo, o juiz vai acatar o seu pedido. Então, não havendo contestação, o seu advogado vai se manifestar nos autos, requerendo o julgamento do feito no Estado, e o juiz, provavelmente, é quase que certeza, sempre acontece, o juiz vai julgar procedente o pedido da forma como você o fez, da forma como você o formulou. Ou seja, aquilo que você pediu na sua petição inicial vai ser deferido integralmente. Então, para você é uma ótima notícia. O homem foi citado regularmente, não apresentou contestação, não compareceu nos autos, você vai levar 100% daquilo que você pediu. Agora, se você está perguntando aí porque o seu companheiro, o seu filho, o seu irmão, como eu disse, agiu dessa maneira, infelizmente, né? Foi citado, às vezes nem contou para a família, só veio falar agora, tanto que você está aqui perguntando, só agora que ele veio avisar que há 1 mês atrás, 2 meses atrás, ele recebeu o processo. Aí tem duas situações, viu, Luciana? Se o processo ainda está em andamento, ainda dá para fazer alguma coisa. Mesmo que ele já tenha perdido o prazo para apresentar resposta, né? O prazo para se defender, o prazo para apresentar, como você disse, contestação, mesmo que ele tenha perdido esse prazo, ele pode procurar um advogado ou a defensoria pública e se apresentar nos autos. Ele vai receber os autos do jeito que ele está. Ele não vai mais poder apresentar uma defesa formal, mas ele pode comparecer, ele pode pedir para que o juiz marque uma audiência de instrução e julgamento. O comparecimento dele vai evitar que o juiz simplesmente julgue do jeito que está.
Então ele vai receber, ele pode apresentar uma justificativa, de repente ele estava doente, de repente ele estava viajando, de repente aconteceu alguma coisa. Ele pode, por exemplo, também juntar na petição em que ele vai se apresentar, juntar o holerite dele, juntar a carteira de trabalho mostrando que ele está desempregado. Então assim, ele pode receber o processo do jeito que se encontra. E se ele conseguir um bom advogado ou um defensor público que o ajude a emendar esse grave engano, de repente ainda dá tempo de conseguir o quê? Uma pensão justa. Porque para a mulher também, viu, Luciana, às vezes não é interessante, né, ganhar aquele valor enorme que foi pedido na inicial. Nós, advogados, muitas vezes, na petição inicial, damos uma exagerada. Então, eu mesmo confesso que fiz isso muitas vezes. A cliente chegava para mim e falava: olha, doutor, eu preciso de no mínimo meio salário mínimo. Então o que eu fazia? Eu pedia na minha petição inicial o quê? 75% de um salário mínimo. Às vezes eu pedia um salário mínimo inteiro, o quê? Para ter uma margem de negociação daquele valor que é o valor que a mãe realmente precisa, um valor justo. Então para a mulher é interessante, às vezes não é bom que o réu seja condenado, né? Às vezes o advogado pediu um valor muito mais alto, como eu disse, é um costume entre nós advogados pedir um valor maior para ter uma margem de negociação. E se o réu fica ausente, o juiz vai dar aquele valor enorme, grande. E isso pode não ser bom. Por quê? Porque o cara não paga, ele vai preso, ele se afasta, ele foge, ele some da vida do filho. Eu costumo dizer que para a mulher e para o homem sempre deve se procurar o quê? Um valor justo, um valor que o homem saiba que não vai ser fácil, né? Criar filho não é fácil, mas um valor que ele possa pagar. Então ele se apresentando nos autos, se os autos ainda não foram julgados, né? Se o juiz ainda não deu a sentença, ele se apresentando nos autos, ele pode, um bom advogado, pode tentar interferir e às vezes contando com um pouco da boa vontade da mãe, né, da representante da criança, conseguir ali a fixação de um valor que seja justo, adequado, que ajude a criança e que o homem possa pagar. Agora, Luciana, se o feito já foi sentenciado, né, se o juiz já deu a sentença, se o juiz já julgou, tudo que esse homem pode fazer, né, se você está aí falando em favor de um homem, tudo que ele pode fazer é ir até o fórum, se informar, pegar uma cópia da sentença, se informar sobre qual é o valor da pensão que ele foi condenado e começar a pagar. Só isso que ele pode fazer. Começar a pagar, porque senão daqui um pouco vai estar chegando uma outra citação para ele, só que agora de execução, que vai provocar, né, caso ele não pague, a prisão civil dele, tá bom? Então, se já foi julgado, se ele dormiu no ponto, se ele preferiu ignorar, se ele fugiu, se ele enfiou a cabeça no meio da areia, né? Ou seja, se esse homem pisou realmente na bola por razões que eu desconheço, e se o juiz já sentenciou o feito, nada mais pode ser feito, infelizmente, a não ser pagar e assim evitar a prisão, né? Tá bom? Bom, então é isso que eu tinha que dizer sobre o assunto. Eu espero ter sanado as suas dúvidas e as dúvidas daquelas pessoas que estão assistindo. Se ficou alguma coisa que eu não abordei, algo mais que você queira saber sobre este e sobre qualquer outro assunto, deixe aqui nos comentários que eu vou oportunamente responder. Quero aproveitar a oportunidade para pedir o seu apoio e o apoio de todos que estão me assistindo aí no meu canal. Você pode apoiar o canal, né, onde eu procuro ajudar gratuitamente, imparcialmente as pessoas que me procuram aqui, que deixam as suas dúvidas. Você pode me apoiar, pode ajudar o canal se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like nesse vídeo se você gostou do vídeo. Agora, se você realmente quer apoiar o meu canal, se você realmente entende que o meu serviço é importante, tem aí várias pessoas que se manifestam nesse sentido, então para você que realmente gostou do canal e quer apoiar o canal, seria muito importante que você divulgasse o canal, né? Que você compartilhasse nas suas redes sociais esse vídeo ou qualquer outro vídeo aqui do meu canal, tá bom? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.